wait a minute. Be reverent. Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you and for. While we're singing now, take inventory on the portal. He's waiting and watching, watching for you and for me. Come home. Where? Come up higher. Ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, oh sinner, come home. The emblem of suffering and sin, and I love that old cross where the dear descended of world of lost sinners watching. So I cherish rugged. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente tudo é possível, somente crer. Então eu quero que você observe quão lindo. Then in order, Então, em ordem, there had to be another tree cut out, a fellow kinsman, cut out and beat until all the rosin fell out of it. tinha que haver outra árvore cortada, uma companheira parente cortada e batida até que toda a resina saísse dela. And this rosin man was poured onto the other one that was cut out to preserve it. E esta resina então era derramada na outra que era cortada para preservá-la. Amen. And today, Amém. E hoje, how preserved? preservada por quanto tempo? Well, that's been 6,000 years ago. Ora, aquele pecado há 6.000 anos atrás. And they see the old ark kept sitting on top of the mountain.
e eles veem a velha arca ainda posicionada no topo de uma montanha. No other wood has ever stood it and never will. Nenhuma outra madeira já suportou isso e nunca suportará, Why? It was hit by the death of another. porque foi betumada pela morte de outra. The ark still stands, pitched within and without, as a memorial of what pitch will do. A arca ainda permanece betumada por dentro e por fora, por uma lembrança do que o betume fará. Oh, what a perfect picture. How Christ is. Oh, que quadro perfeito de como Cristo é. The believer's position in Christ as the once in Christ, pitched on the outside with the A posição do crente em Cristo, uma vez em Cristo betumado do lado de fora com o... all you have to do, the ark is prepared. Tudo que você tem que fazer. A arca está preparada. The only thing you have to do is come in and believe. A única coisa que você tem que fazer é vir e crer. Notice Noah when he came in, Observe Noé quando ele entrou. that's the only thing he had to do was walk in. Essa foi a única coisa que ele teve que fazer, foi entrar. God shut the door and he was safely until the judgment was passed. Deus fechou a porta e ele ficou salvo até o julgamento passar. God done the shutting, God done the opening. Deus fechou, Deus abriu. That's the believer today in Christ. Este é o crente hoje em Cristo. Notice quickly now, Observe rapidamente agora. the next ark was spoke of, we'll go to it just a moment, was Moses. A próxima arca que foi falada, entraremos nisso por um momento, foi Moisés. The Bible declares that little basket to be an ark. A Bíblia afirma que aquela cestinha era uma arca And notice, it was provided by the mother, the one who gave him the birth. e observe, ela foi provida pela mãe, aquela que lhe deu a luz. Amen. Amém. Not through some seminary, not some theological experience, but the one who gives the believer the birth prepares the ark for him. Amen. Carry him to the judgment. Não através de algum seminário, não através de alguma experiência teológica, mas daquele que dá ao crente o nascimento, preparou a arca para ele, o levou através do julgamento. So she weaves it with the little stalks that they had there, like a little corn stalk, flax stalk. Então ela o teceu com poucos pequenos talos que tinham lá, como pequenos talos de milho, talos achatados. They still have it in Egypt. Eles ainda os têm no Egito. You can still see the mothers take their little babies across the Nile River, push it across while she's waiting a little basket the same way, pushing in a basket across the Nile River. Você ainda pode ver aquelas mães levando seus bebês através do rio Nilo, empurrando-os enquanto atravessam a val. O pequeno cesto, do mesmo modo, empurrando em um cesto através do rio Nilo. Bom dia, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui, pela graça. Quero o Salvador comigo, eu sem ele não posso andar. 131. Quero o
passar além da morte, longe de perigo, confiado, Senhor, consolado em seu seguirei o meu caminho, sem tristezas, sem Nós vamos ler os Salmos, irmãos, 112. 112. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e em seus mandamentos tem grande prazer. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Bem irá o homem que se compadece e empresta, disporá suas coisas com juízo. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. É liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isto e se rangerá os dentes e se consumirá, o desejo dos ímpios perecerá. Pai Celestial, mais uma vez nós estamos aqui, Pai, em Tua presença, colocando nossas vidas, Senhor, perante Ti. Que o Senhor seja conosco nesta manhã, Pai. Rogamos a Ti e dedicamos esse culto ao Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor Zé Alves. Bom dia, irmãos. Pela graça de Deus. Irmão Antônio, o senhor quer dar seu destaque agora?
irmão Antônio pediu para dar domingo passado um destaque da escola dominical de domingo passado. Eu disse para ele, guarda, porque não vai faltar a oportunidade, né? Se tem algum irmão que queira também dar um destaque, está aqui, irmão Antônio. Com a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, irmãos. Com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. O meu destaque foi da escola passada, Goiânia. O que eu observei é o seguinte, toda a escola foi um destaque muito importante, mas a escola, o pastor Jonas, teve ela quase só respondendo perguntas. E, resumindo o assunto, eu achei muito importante foi que ele falou sobre o diálogo. E sempre o pastor José Alves também tem falado nisso, sobre o diálogo, nessas escolas passadas. E aquilo me chamou muita atenção, né? Porque foi uma escola assim, sem pregação, só respondendo perguntas e o ensinamento. E a palavra-chave foi diálogo. Então, achei muito importante. Mas o que eu observei, não sei se os outros que assistiram à escola também observaram, foi quando as crianças foram cumprimentar o pastor Jonas. Teve uma criança que ele, antes de cumprimentar o pastor Jonas, ele fez uma continência ao pastor Jonas. Eu achei aquilo tão bonito, né? Um respeito tão grande, né? Mas também nós não estamos diferentes e nem fora disso também, né? Porque as nossas crianças também fazem isso e todos nós, toda a igreja, fazem isso também, né? Nós temos muito respeito pelo pastor José Alves e por todos os irmãos da igreja, né? Então, esse é o meu destaque e Deus continue vos abençoando e muito obrigado. Amém. Eu também assisti, falei sim, coisa boa ter igreja grande, que não precisa nem pregar, né? Basta ler as cartas. Mas é um ensinamento, não tem dúvida, né? É um ensinamento que está passando para a igreja de uma experiência. Nós vamos continuar a mensagem, o 7º selo, a partir do parágrafo 65. Nós cumprimentamos todos os nossos irmãos que estão conosco pela internet, em especial os irmãos em Altamira. Que Deus possa abençoar vocês aí, irmão Wesley e toda a igreja, irmão Zé Maria e todos os nossos irmãos aqui na região, nas congregações. Eu tenho valorizado a escola dominical aqui, principalmente porque nós estamos presentes, ou presente, né? Podemos dizer presentes, né? Porque começa com a escolinha das crianças e todo o culto, toda a escola está presente nas congregações. Sendo que nós temos poucos cultos nas congregações, porque também eles são poucos, né? Às vezes nós estamos saindo e comunica, eles falam assim, não vem hoje não, pastor, porque hoje eu tenho que ir lá em tal lugar assim, e vai ficar aqui só o irmão fulano de tal e a irmã. Então, a pedido daquela pessoa, nós acabamos adiando, porque são poucos, né? De Orama nós temos só 4 irmãos na comunhão, com mais 2 que vão à igreja. Nós temos em Fazenda Nova 5 irmãos na comunhão, 6, mas uma não vai mais à igreja. Nós damos ceia em casa para ela, e os outros também nem sempre estão, porque o irmão José Pernambuco, ele viaja quase 100 quilômetros para ir no culto, né?
um sacrifício para Ele. E assim são todos dependentes de situações, né? Nós tivemos lá em Piloândia levando a ceia para os irmãos, e são 3, né? Irmã Divina, Irmã Maria, Irmão Vicente. À noite nós vamos mostrar uma pequena filmagemzinha que eu fiz do irmão Vicente tomando a ceia. Ele esteve tão mal, tão doente, o corpo todo ferido, e ele não falava, ele só gungunava com muita dificuldade. Quase não comia, e agora eu fui surpreendido porque ele estava lá numa expectativa da nossa chegada, zoinho regalado, conversando mais do que nunca. Conversando mesmo e comendo. A irmã Divina disse que precisa quase que de 2 pessoas para colocar a comida na boca dele. De tão depressa que ele come, né? Então isso é para nós uma vitória. Já quase 3 anos daquele jeito, né? Deitado numa cama, e agora ele está com essa melhora muito boa. Nós paramos no parágrafo 66, estamos estudando a mensagem, o 7º selo. Eu tive o privilégio de ouvir esta semana, às vezes nós mudamos nossa rotina, que você pode estar lendo as mensagens em casa, e agora você tem o tablet, apesar de que eu tenho a mesma mesa do tablet no celular, e o celular é melhor, né? Porque ele tem um som um pouco melhor. Então nós ouvimos 2 mensagens novas que estão à disposição, né? E mais umas 3 mensagens, o princípio e o fim da dispensação gentílica, o 1º selo, e não é como ler a mensagem. Por muitos e muitos anos, eu lia as mensagens e escrevia na capa, de fora por dentro, todo o assunto daquela mensagem. Quando eu estava em Goiânia, naquela fase de cirurgia de ponte de safena, eu fiquei em casa quase que 20 dias, né, tomando o remédio da homeopatia. Foi muito bom. Ele conseguiu baixar de 80% para 60% os entupimentos. Mas como eu tinha que fazer a cirurgia por outro problema, que era uma pedra na bexiga, então eu acabei fazendo essa ponte safena, o que eu não faria hoje, com o conhecimento que nós temos, principalmente sobre a vitamina K2. Ela desentope qualquer veia em 15 dias. Quem falou isso foi o doutor Laí Ribeiro, né? Ele disse que joga o diploma dele fora. Eu quero estar perto, que eu quero pegar ele para mim. Se não acontecer isto. Mas a verdade é que o meu retorno médico, agora depois de 4 anos, eu estou, né, 100% limpo, as artérias, coração, tudo
arrumadinho. Então, é uma prova que isto é verdade. Nós já temos muitos irmãos usando a K2, mas isso é uma coisa que fica bem a critério, né? Não tem contraindicação porque é um suplemento. Ele é natural, não tem nenhuma contraindicação. O que você precisa ter medo mesmo são das estatinas. Isso você deve ter medo. Mas K2 não precisa. Então nós estamos, aliás, eu estava em Goiânia e eu estudei, li calmamente, anotando parágrafo por parágrafo, as 5 mensagens da adoção. 5 mensagens de adoção, eu li todas elas e anotei tudo que estava escrito dentro. Ontem eu peguei uma mensagem, fiquei admirado, porque isso já faz anos, que é a mensagem A Religião Híbrida. E ela está anotada na capa por fora, na capa por dentro, e do outro lado de fora e do outro lado de dentro. Todinho, todos os assuntos que estão dentro da mensagem. Religião híbrida. Tem muita coisa ali que seria novidade para nós se nós fôssemos pregar como o irmão Brana pregou e ensinou, sobre o que é o híbrido. Ele aplicou isso aí na vida dos animais, nas plantas, nos alimentos e também na vida humana. O irmão Brana foi contra radicalmente uma pessoa de cor casar com uma pessoa branca. Ele foi radicalmente contra. Porque tem coisa que fica assim, dá para você remediar, não é? Não, mas tem coisa que não tem como. Não tem como remediar. Então, o irmão Brana foi contra, e nós não vamos falar sobre isso, porque não é o assunto, mas eu estou falando da diferença de ler os livros. Olha aqui, ler os livros, para quem prega principalmente, para quem faz estudo com a igreja. Então você lê e pode anotar na capa, uma dó que as capas vêm coloridas, né? Às vezes tem lugar que você anota e não dá nem para ler quase. Mas se os que fazem as gravações, imprimem as mensagens, pudessem entender isto, quem sabe haveria umas 2 páginas aqui no início para fazer essas anotações. Para quem gosta de estudar e anotar. Porque se você anota, esquece menos, né? Que a nossa mente tem limite e quando nós anotamos, nós esquecemos menos. Eu não diria que não esquecemos, porque quando nós chegamos a esta era, a essa idade, mas parece que a coisa não está só na idade, está na era, né? Todo mundo está esquecendo, até as crianças. E não é Covid, não é vacina, não é nada, não. É mesmo uma condição da era. As pessoas estão tão ocupadas com a mente, tão preocupadas, mente tão cansadas, que elas não conseguem mais ter aquela mente que tínhamos quando éramos crianças. Nós
decorávamos todas as lições da escola. Lembro do irmão Manuel, saudoso irmão Manuel, e irmão Zé Antônio. Irmão Zé Antônio foi professor meu de inglês, olha só para ver. Ele ia lá em casa me dar aula de inglês. Aprendi muita coisa com ele. Então, nós decorávamos. Chamava ponto. Ponto era um trecho da história. Um trecho da história, seja lá qual fosse a história, o professor dava aquele ponto, nós tínhamos que copiar ele no caderno e decorar ele em casa, porque as sabatinas, as provas mensais eram baseadas naqueles estudos. E eu, como a Damaris, que tira só 10, ela não tira outra nota não, só tira 10 mesmo. Então, o Wesley também não perde muito não, né? A professora descobriu um talento dele. Para mim, eu já queria até bater nele, para ele deixar de desenhar. Ele tem uma facilidade assim que ele pega o lápis assim, bate lá, corre assim. Quando ele termina, é uma careta, uma figura de um, como que eles gostam muito, eu esqueço. São desses figuras que eles brincam, não é? Super-heróis e outros mais. Aí tem um lá que é, como que é aquele, Esdras? Só se for no sonho para me responder, né? É um que é um morcego. Batman, é o Batman, não é? É o Batman. Ele é o Batman, é isso mesmo, irmão? É. O Batman, ele é um morcegão, né? E ele faz ele até com o olho torto dele, assim, do mesmo jeitinho. Mas depois, conversando com o Rainer, ele disse, não, isso aí, ele poderá ser um desenhista, e hoje está sendo uma das profissões de destaque, por causa do computador, por causa dos trabalhos que são feitos para empresas e até mesmo para este sistema de educação, né? Que às vezes os colégios precisam disso. Então, é uma profissão de destaque hoje. Esse trabalho à distância, as empresas estão trabalhando com essas pessoas porque elas são mais intelectuais, elas sabem fazer um trabalho de 1, 2, 3, 4, 5 empresas de grande porte em casa só pelo computador, que é o caso do irmão Jair Humberto, né? Ele faz esse trabalho para algumas empresas aqui no Brasil, estando lá na França. Então, é uma profissão, mas em tudo você tem que cuidar para as crianças não descambar, não extrapolar e depois, mais na frente, se tornarem incrédulos. Porque é bom quando a pessoa estuda, eles termina a universidade, porque pelo que eu ouvi falar, existe diferença de faculdades para universidade, né? As faculdades é essas aqui mesmo, de São Luís, de Porá, por aqui, né? Agora, quando se trata de uma grande faculdade, aí é a universidade. Então, as pessoas fazem universidade, pós, doutorado, mestrado, mas elas não podem esquecer
esquecer da palavra, esquecer da mensagem. O irmão José Berto Júnior, ele disse para mim assim: pastor, eu sou formado e pós-graduado. Aí eu tirei o chapéu para ele, né? Que beleza. É o líder dos evangelistas em Goiânia. Nada fez com que ele perdesse essa direção, não é? Gerente geral da Unimed, né? Olha só o cargo que ele chegou. Não sei se ele voltou para Goiânia e está no mesmo cargo. Mas a pessoa pode crescer, ser um intelectual e continuar sendo humilde, continuar servindo a Deus, né? Isso só depende de uma coisa, chama-se eleição. Quando a pessoa é eleita, às vezes ele pode até dar umas voltinhas por lá, mas ele vem, ele volta, ele cai no eixo e as coisas mudam, não é? Bom, eu comecei falando de estudar as mensagens, onde eu já fui parar, né? Mas nós estamos nos aprontando para um encontro. E a expectativa de todos os pastores que vão para o encontro é como se eles fossem falar no encontro todinho só ele. Ah, eu vou ter que falar sobre isto, sobre aquilo. E aí nós entramos nas mensagens e oxalá que isso estivesse acontecendo com todos, né? Às vezes nós não temos oportunidade nem de falar bom dia com Jesus no plenário, na igreja. Mas pelo menos nós estamos preparados. Esta semana nós estamos estudando sobre comprar e nem vender. É um assunto complexo que não tem sido definido pelos pastores da mensagem. Eles passam por esses assuntos, assim, até de uma forma inteligente, né? Porque eles não definem. Mombrando disse para não dizer isto é isto. Nós não precisamos dizer isto é isto. Mas, pelo menos, um conhecimento sobre o assunto, ele é muito bom. Porque o eleito, ele vai estar lá no rapto de qualquer maneira, entendendo ou não, ele vai estar lá. Ele vai chegar à perfeição, independente do conhecimento intelectual. Mas como nós amamos estas coisas, gostamos, está dentro do nosso interesse, então nós queremos estudar, porque nós temos esse assunto nos selos e nas eras, em algumas outras mensagens, como as 10 virgens e mais umas 3 ou 4 mensagens diferentes. Irmão Brana falando sobre não vai comprar e nem vender, se não tiver a marca da besta. Agora, quando isto vai acontecer? Quando é que vai acontecer? É o que nós estamos estudando e no momento oportuno nós vamos definir melhor sobre isto. Porque eu creio assim, irmãos. Desculpa. Estou com essa tosse já há quase uns 30 dias. Não é na garganta, é lá dentro da traqueia, né? Como vocês sabem. Mas os pastores, eles... O que eu estava pensando? Define o assunto. Agora, o eleito não precisa de estar muito preocupado com isso, mas o conhecimento é bom, ajuda. Porque às vezes você passa 30 anos na mensagem sem nenhum problema de
questionamentos. Você vive ali inocentemente, levando a vida, cuidando mais das coisas materiais, mais dos interesses. Mas chega uma hora que você tem que definir, porque aparecem doutrinas, aparecem pastores aí, principalmente hoje, que você basta ligar o seu celular, quando você liga no YouTube, está cheinho de pregadores, né? Especialmente depois da partida do pastor Joaquim Gonçalves, aí apareceram muitos que estavam escondidos. Ontem eu estava ouvindo um que tem aproximadamente 35 anos que ele não aparecia. Aliás, foi 2. De repente ele estava pregando ontem numa igreja, de uma maneira muito animada e muito, até eu diria, emocionante. Mas ele já tinha uns 35 anos que ninguém ouvia falar nele. E eles estão saindo agora, todo mundo de trás da moita, né? Aparecendo aí no YouTube. E você vai, o melhor que você faz é não ficar ouvindo. Porque mesmo pastores da década de 70, você não sabe o rumo que ele tomou. Às vezes ele tomou um rumo de um mês para cá. E às vezes tomou desses 30 anos para cá. Porque o que nós notamos é que eles não mudam muito a doutrina. Eles não mudam muito. Pregam, gritam, pulam, molham de suor e não muda muito a doutrina. Mas para quem conhece a pessoa dele, a maneira como ele se porta e como ele agiu a vida inteira, é que sabemos o porquê a igreja não deve ouvir aquela pessoa. Porque a igreja não deve ouvir. Porque ele tem um espírito, e o espírito ele é passado através da pregação, através daquele vínculo de amizade, principalmente quando você pode relacionar com aquela pessoa. Então isso não faz bem. Por isso que todo cristão da mensagem já deve definir a sua igreja, definir o seu pastor, definir os seus irmãos, seus companheiros, porque qualquer coisa que Deus tiver de mudar conosco ou para nós, Ele nos faz conhecido. Ele nos traz isso ao conhecimento, e aí o pastor, ele chega diante da igreja e fala: irmãos, nós vamos mudar umas coisinhas aqui, em relação a isto, aquilo e tal, mas a igreja sabe que aquilo é para o melhor da igreja, né? É para o melhor, é um aperfeiçoamento, porque nós sofremos aperfeiçoamento, mas não é para causar nenhuma contrariedade dentro da igreja. Pelo contrário, é para haver mais ânimo, mais unidade, para estarmos mais juntos. Porque esse é o dever do pastor, é unir a igreja. Mombrana diz que Josué, quando ele chegou lá da terra, que aqueles 10 vigias, espias, o melhor dizendo, que foram lá com Josué e Calebe, eles voltaram de lá e agitaram a congregação. Aquele povo ficou totalmente alvoroçados. Eles choravam, eles arrancavam o cabelo da cabeça, porque eles pensavam assim, e falavam, né, está escrito: por que nós não ficamos no Egito?
para que saímos do Egito para morrer aqui? Porque na concepção daqueles 10, eles iriam morrer ali antes de entrar na terra, porque era impossível entrar na terra. Era impossível. O profeta diz que Josué subiu num caixote e acalmou aquela congregação de mais de 2 milhões de pessoas. Em cima de um caixote, ele acalmou. Ele disse: aquietai-vos, irmãos, espere aí, não é assim. Não é assim não, lá tem gigantes, lá tem homens fortes, mas nós temos uma promessa, e a terra é boa, nós vamos possuí-la. Então ele gritou, acalmou a congregação e levou aquele povo a possuir a terra. Mombran disse que o pastor é para acalmar a congregação. Essa é a verdade. Então nós paramos aqui no parágrafo 65. E isto aconteceu nesta última era da igreja. Agora, isto o quê? Vou voltar aqui no 64, para vocês saberem o que é isto. É uma velha batalha que começou lá atrás, no além. E então Satanás e seus anjos foram chutados para fora. E então vieram para a terra e a batalha começou novamente. Nós já conhecemos muito bem que essa batalha nos céus foi de Satanás, de Lúcifer, com os anjos. E porque Eva rompeu a barreira de onde ela estava, isolada, Deus colocou lá um limite, né, para eles. Estava isolada, atrás da palavra de Deus. E aquela mesma hora, Satanás venceu a batalha sobre a palavra de Deus, porque um de seus súditos, o mais fraco, baixou a guarda. E essa é exatamente a maneira como ele venceu a batalha. Todas as vezes. Acontece porque um de seus servos deixam cair a guarda da palavra. Quando deixa cair a guarda, é como ficar desarmado, não é? Então, perde a guerra. Eu estava lendo nesta mensagem casamento e divórcio. Mombrana nos dá e me deu ali uma luz quando ele referiu-se ao princípio. Está ligado ao casamento e divórcio. Porque os fariseus disseram assim: Moisés nos permitiu dar carta de divórcio, quer dizer, divorciar das nossas mulheres, né? Moisés permitiu. Aí Jesus diz assim: mas no princípio não foi assim. Mas no princípio não foi assim. O irmão Brana mostra que esse princípio foi antes de Eva ter sido criada. Quer dizer, no princípio não foi assim, porque lá ainda não tinha Eva para cair. Não tinha Eva para cair. Portanto, não havia divórcio. Agora, quando Jesus falou isso, ele não quis diminuir, ridicularizar a mulher. Não foi isso. Não foi desta maneira. Ele quis mostrar o quanto não havia casamento e divórcio. Porque os fariseus queriam o casamento e divórcio. Mas quando Jesus falou isso, foi para provar
de que não existia casamento e divórcio. Agora, nós temos o apóstolo Paulo nos trazendo grande luz sobre isso. Em 1 Coríntios 5, temos o próprio Senhor Jesus ensinando estas coisas. Em Mateus 5, em Mateus 19, como deve proceder a mulher quando ela tem que deixar o marido. Não é porque ele morreu, não existe isso, não. Morreu é quando ele falece, porque quando Paulo falou, mas morto o marido, ele usou outra escritura que ele diz assim, se vier a falecer. Olha só, o mesmo Paulo. Em uma escritura ele diz, mas morto o marido. E a outra, se vier a falecer. Agora, você vai pegar aí o sinônimo, não é? Não é isso, Damaris? Que você está estudando essa semana? Antônimo e sinônimo. Então, você vai pegar o sinônimo de vier, se morrer o marido, e vier a falecer, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não existe um antônimo na palavra falecer e morrer. Não são antônimos, são sinônimos. Então, olha só. Ela deixou a batalha cair. E isto aconteceu nesta última era da igreja através de um sistema organizacional. Porque o que acontece com o ser humano, com a mulher principalmente, o irmão Brana sempre, a Bíblia também, aplica a denominação, a igreja, né? A verdadeira, genuína, santa igreja do Deus vivo, com um cavaleiro mantido, se você quiser dizer que é cavalheiro, mas aqui está escrito cavaleiro, mantido, não aceitaria a palavra e levou a igreja da palavra ao dogma. Então, esse cavaleiro aqui, depois nós vamos ver quem é ele, né? Agora, quantos sabem que a Igreja Católica Romana está edificada sobre dogma? O que é dogma? É doutrina. É uma doutrina errada. A congregação diz amém. A congregação lá do irmão Brana entendia isso, né? Eles disseram amém. Eles admitem isto? Absolutamente, claro. Quer dizer, eles não admitem isto. Com certeza, eles admitem isto. Isso não é tudo. A Igreja Católica, claro, isso não feriria seus sentimentos nem um pouquinho. Se você conversar com eles assim, depende da maneira, não é? Porque o assunto ele tem a expressão. Às vezes você conversa com uma pessoa, deixa ele feliz. E às vezes você conversa com aquela mesma pessoa de outra maneira e deixa ele irritado e nervoso. Por quê? Foi a maneira como você expressou. Então, se você chegar para um padre, um católico, e falar assim, ó padre, a sua igreja, ela é baseada em dogma, ele vai dizer, é verdade. Agora, se você chegar e disser assim, padre, a sua igreja é falsa, porque ela é baseada em dogma, aí ele vai dizer, não, senhora, a nossa igreja é baseada na Bíblia. Entenderam? Como isso repercute? Com certeza eles admitem isto. Isso não é tudo. A Igreja Católica, claro,
eles acabaram de adicionar algo novo. Aqui, há não muito tempo atrás, que Maria ressuscitou. Vocês se recordam disso? Aqui há poucos anos atrás, cerca de 10 anos, quantos se recordam disso? Está no jornal ali, claro, vem? Tudo o novo dogma. O novo dogma. Quando é dogma, você não pode crer, né? E nós não temos nenhuma vindicação bíblica, nós não temos nada relacionado a uma recente ressurreição de Maria. Porque se eles dissessem que foi lá nos dias que Jesus ressuscitou, que logo que ela morreu, ela ressuscitou também, ficaria mais fácil de enganar, não é? Mas dizer que ela ressuscitou agora recente, eu diria para eles assim: olha, senhores católicos, Maria vai ressuscitar mesmo, porque ela é eleita. Ela é uma das filhas de Deus que está na sexta dimensão, esperando pela ressurreição. Mas o dia que ela ressuscitar, não vai ser só ela, vai ser todos os santos que estão lá na sexta dimensão. Ela vai ressuscitar com todos. Porque, na verdade, o que eles fazem dela um ídolo não mudou nada do que ela era e do que ela é. Ela era cristã e continua cristã. Não mudou nada. Está no jornal ali, claro, hein? Um padre, recentemente, em uma entrevista, ele disse: Senhor Brana, ele disse, Deus está na sua igreja? Eu disse, Deus está em sua palavra. Respondendo o padre. Ele disse, não devemos discutir. Se você põe eles no canto da parede, eles querem ir embora, né? Não devemos discutir. Eu disse, eu não estou discutindo. Eu estou apenas fazendo uma afirmação. Deus está em sua palavra. E isto é correto. Qualquer um que tirar qualquer coisa dela, ou acrescentar qualquer coisa a ela, diz a palavra. Ele disse, bem, Deus deu, Cristo deu poder à sua igreja, e lhes disse, qualquer que fosse ligado na terra, seria ligado no céu. O que eu disse, isto é exatamente a verdade. Então, o próprio padre está fazendo uso da palavra, dizendo que o que ligar na terra será ligado no céu. É por isso que eles montaram na igreja deles o confessionário. O que é confessionário? É um lugarzinho lá que tem uma madeira quadriculada, assim, para você ver só o vulto do padre do outro lado, né? E tem um lugar de ajoelhar. Ali você ajoelha, o padre ajoelha de lá, e você vai confessar os seus pecados. Tudo. Ele é capaz de receber aquela confissão. Ele é capaz. Inclusive, por lei, ele não pode nem revelar aquela confissão. Ele recebe aquela confissão e, de imediato, ele faz um julgamento e vai dizer para aquela pessoa o que ela vai fazer. Porque dali até lá na frente da igreja, ele já vai tomar a hóstia. Ele vai entrar em comunhão. Porque ele estava em pecado. E ele não poderia entrar em comunhão em pecado. Então ele vai ali para ajoelhar, abrir a boca, estender a língua, e o padre ali, ou São Cristão, não sei, coloca a hóstia na língua dele. E ele não pode morder, porque na fé deles aquele pão
redondinho, né, chamado hóstia, que eles colocam ali na língua da pessoa, é literalmente o corpo de Cristo. Se você morder, vai encher sua boca de sangue, porque é o corpo de Cristo. Então a pessoa tem que ficar quietinho, e aquele pão, ele é próprio para dissolver. Aí ele dissolve, quando ele dissolve, a pessoa engole, pronto, ele tomou a ceia. Baseado na confissão, e ele foi levado de volta para os céus, porque o padre ligou ele aos céus. O que o padre fez? Filho, reza 3 Ave Maria, queima 2 velas lá no pé da santa, coloca uma oferta lá, e aí você já está perdoado. Já está perdoado. Então a pessoa sai dali, vai em casa, depois ele volta ali, põe lá umas velinhas queimando, coloca lá, porque a oferta deles é esmola, não é? Já chamam até de esmola. Porque se pôr R$100 lá, vai sumir. Então ele já coloca lá uma notinha de 2, de R$1, né, no pé daquela santa. Aí ele vai rezar um terço. Eu já perguntei aqui ao irmão Haroldo, ele sabe o que é terço. Não sabe, irmão Haroldo? O que é terço? Um terço da missa, que tudo é reza. Se você rezar a Ave Maria, você sabe rezar Salve Rainha? Sabe não? Então você nunca foi católico? Ah, cristão. Quem é que sabe rezar Salve Rainha aqui? Nunca ouviram falar, hein? Pois eu era um rezador de Salve Rainha. Para sair de casa, para ir para a escola, ou para dormir, eu rezava Salve Rainha, aí tudo estava bem. É o que a gente aprende lá, não é? Um padre, recentemente, em uma entrevista, ele perguntou se Deus estava na igreja do irmão Brana. E ele disse, bem, Deus deu, Cristo deu poder à sua igreja, e lhes disse, qualquer que fosse ligado na terra, seria ligado no céu. O quê? Eu disse, isto é exatamente a verdade. Porque quando a Igreja Católica fala uma verdade, o irmão Brana ficava com aquela verdade. Mas, quando ela fala uma mentira, aí você tem que entender que é uma mentira. Todo dogma é uma mentira. Agora estamos chegando à grande mentira do Papai Noel. Vi falar que teve um menino que estava escrevendo uma cartinha para o Papai Noel. Quem é o menino? Ou a menina, não é? Quem é a menina que está escrevendo uma cartinha para o Papai Noel? Papai Noel, manda um presentinho para mim. Aí o Papai Noel vai lá na sua casa, mas você tem que ter casa que tem fogão a lenha, porque ele desce pelo chaminé. Na lenda católica, ele desce pelo chaminé e vai lá no quarto e põe o presente dentro do sapato da criança. As crianças colocam o sapato lá já arrumadinho, né? Criança católica. Coloca ali o sapato porque o Papai Noel vai descer pelo chaminé e vai lá levar o presentinho. Olha, isso aí é uma lenda, não é? É um dogma. Mombrana disse que aquele Papai Noel, ele era alemão. Ele era um homem muito dedicado a dar presentinho para as crianças lá na Alemanha. Então ele enchia um saco de balinhas, outros presentinhos, e ele é bem vermelho, né? Porque o alemão ele é bem vermelho, a cor bem corada. Aí ele pegava aquele saco de presente e saía na rua. Meninada ia tudo atrás dele. Oh, não sei se na época era Papai Noel, acho que deve ser, né? Noel. Ei, Papai Noel, dá balinha, dá presente. Ele parava, tirava balinhas do saco e dava para as crianças, elas saíam felizes.
E aí os católicos pensou, é esse que nós vamos colocar para dar presente para as nossas crianças. Criaram essa ideia do Papai Noel baseado naquela vida particular do alemão, que não tinha nada com religião. Era uma questão pessoal dele, de sair na rua e brincando com as crianças, dando presentinho, dando balinha. Isso pegou. Mas é um dogma, não é? Não existe isso. O Mombrana dava presente para as crianças no dia 25 de dezembro, mas o pastor ali que passava aquilo, aqueles irmãos que passavam aqueles presentes, a professora de escola dominical, com certeza, né? Então dizia, olha, isso aqui não foi Papai Noel, isso aqui foi a igreja, tá? Que comprou para vocês. Foi Jesus que deu. Mesmo sendo o papai, mas foi Jesus que deu. Jesus deu para o papai e o papai deu para vocês. Então vocês, mesmo dando presente, irmão Brana dava porque ele dizia assim, eles vão ver os outros meninos e vão ficar com vontade, não é? Agora isso tudo também depende da cultura, começa daí, não é? Da cultura, da família e também da condição, porque às vezes você tem muitos filhos e não é tão fácil de dar presente, não é? Comprar presentinhos. Mas pode comprar uma coisinha pequenininha, não é? Criança, eles não olham muito o tamanho, o valor. Eles gostam é de ser presenteados. Eu disse, isso é exatamente a verdade. Ele disse, temos sobre estes princípios que temos poder para absorver o pecado. E eu disse, quem estava falando em absorver o pecado era o padre, né? E eu disse, se você o fizer da forma que isto foi dado à igreja, e da maneira que eles o fizeram, eu aceitarei isto. Se você o faz, tem água aqui, olha só, começa do batismo, né? Arrependei-vos e cada um de vós. Tem água aqui para você ser batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados. Não foi o padre nem o pastor que uniu a pessoa a Deus sem ser através deste canal. Veja, não alguém que eles dizem que os seus pecados estão redimidos. Bem, isto é exatamente assim. Observe Pedro com as chaves no dia de Pentecostes. Agora eles dizem que Pedro foi o primeiro papa da Igreja Católica. Por que o segundo papa e os... Quantos papas já tem? Está na Mombrana, fala da quantidade aí, né? É muito papa, né? Por que eles não estão fazendo a mesma coisa que Pedro fez, né? Mandando o povo arrepender-se e ser batizado em nome do Senhor Jesus. Observe Pedro as chaves no dia de Pentecostes. Recordem, ele tem as chaves a respeito das quais eles estão falando. E o homem disse, varões e irmãos, o que podemos fazer para sermos salvos? Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo. Para quê? Para a remissão de pecados. E então recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, é para os vossos filhos, aqueles que estão longe, tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Isto é correto. Então aquilo determina isto para sempre. Está tudo terminado. Aquilo o fez. Agora, mas veja você,
o anticristo entra. Como nós ilustramos isto e mostramos. Que revelação, que coisa, que coisa. E pensar que em todos estes anos temos visto isto se movendo. E aqui isto é absoluta e diretamente. Assim diz o Senhor. Agora observamos este intervalo agora entre o capítulo 6 e 7. Aqui ele comenta sobre a mensagem que ele pregou, chamada intervalo ou brecha, como você queira. Então, o intervalo ele está entre o 6º e 7º. Agora, o 7º capítulo de Apocalipse aqui é revela um acontecimento. O 7º capítulo de Apocalipse aqui é revela um acontecimento. Não está aqui por acaso. Não foi colocado aqui no meio por acaso, vem? Ele está aqui para um propósito e é uma revelação que revela alguma coisa. Observe quão misterioso e quão exata e matematicamente ele se encaixa na Escritura, vem? Exatamente. Então, se você voltar lá, em casa você pode ver isto. Você vai pegar a sua Bíblia, abrir ela em Apocalipse 6. Quando termina o 6º selo, aí vai para o 8º capítulo, que é onde está o 7º. Se eu não estou enganado aqui, deixa eu ver. É onde está o 7º, porque há esse intervalo entre o 6º e o 7º selo. Esse intervalo trouxe uma grande mensagem. Irmão Branham pregou uma grande mensagem. É porque o 7º fala dos 144 do povo de Deus. 144 mil, né? 144 mil. Então você vai encontrar o 7º selo no capítulo 8. Quer dizer, do 6, salta o 7º e vai para o 8º. Ou seja, do 6, o 7 ao 8. Então aqui nós temos no 8 a revelação do 7º selo e logo em seguida, ainda no capítulo 8, nós temos as 7 trombetas. As 7 trombetas. Nós falamos no domingo retrasado aqui sobre estas trombetas. O que significam? Porque selos significa distúrbio religioso. Distúrbio é uma confusão, não é? É uma sacudida na igreja. Então, é um distúrbio religioso. E as trombetas, elas são distúrbio político. Distúrbio político. Aí você vai lá para Mateus 24, onde nós lemos, Mateus 24, verso 8, você vai encontrar lá as duas coisas. O distúrbio político e o distúrbio religioso. Está em Mateus 24, verso 8 até o 10º. Olha só. Aí o profeta diz assim: tão perfeita na maté. Aí colocam, termina, matemática. A matemática. Se você não entender essa matemática da Bíblia, eu fico com dó de você. Aí você diz: não, pastor, é porque eu não leio, não gosto de ler, não sei ler, não gosto de orar, não sei orar, não sei, gosto de ler. Mas eu estou com dó de você. Eu estou com dó, porque você é um analfabeto na mensagem. Sabe o que é analfabeto? É quem não sabe ler nem escrever.
Você vive, não vive? Vive, o analfabeto vive. Eu sou quase analfabeto, eu estou vivendo. A minha mãe era uma excelente esposa e quase que impossível ser igual a ela como mãe. Uma mulher que ficou viúva com 34 anos, sem nada em casa, com 9 filhos, o mais velho com 17 e o mais novo com 2. E ela foi simplesmente, covardearam com ela os parentes e nos tirou da fazenda do meu avô, porque eles queriam tomar a fazenda para eles, e nos jogou num sertão para lá de Varjão, um sertão mesmo, só tinha cascalho, pedra branca, e quando alguma coisa que tinha lá era bandeira, era siriema e mais nada. E essa mulher, ela viveu, cuidou destas crianças, criou elas todas bem criadas, né? São pobres, mas são verdadeiras pessoas, a maioria na mensagem. Então ela deixou um exemplo muito raro de ser imitado. E não sabia ler nem escrever. Não sabia. Mas ela entrava numa cozinha, não tinha nada, tinha 9 filhos para comer, ela dava uma voltinha, ela pegava uma cebolinha lá na horta, ela pegava um mamãozinho verde lá no pé, lá no quintal, e ela vinha com aquilo, cortava os pedacinhos, fazia o molho de mamão, o molho de chuchu, as coisinhas da horta que ela plantava, e quando terminava o almoço, era aquela beleza, porque ela sabia administrar a casa, ela sabia. Então, olha só para valorizar os analfabetos, né? Agora, o capítulo 8 apenas revela a cena do 7º selo, onde nada mais é revelado. Agora, nada não é revelado no 7º selo. Agora, isso não tem nada a ver com o capítulo 7. Guarda isso aqui, irmãos. Nada é revelado no 7º selo. E por que o irmão Branham pregou esta mensagem de quase 1h30 ou 2 horas? Do nada, não é? Do nada ele pregou esta mensagem. 7º selo. Agora nada é revelado no 7º selo. Agora isso não tem nada a ver com o capítulo 7, porque o capítulo 7 é os 144.000. De Apocalipse, sua revelação do 7º selo é perfeitamente silenciosa. Mombrana diz que se houvesse um sinal assim, ó, só um sinalzinho assim, ó, Satanás pegaria aquilo e faria um escândalo com aquilo. Um escândalo. Não existia uma mímica, não existia nada. Tudo estava em silêncio, todo mundo quietinho, até passar a meia hora. Todo o céu, sua revelação do 7º selo é perfeitamente silenciosa. E se eu tivesse tempo, eu tentaria em alguns lugares lhes mostrar. Se eu tivesse tempo, né? Todo o caminho lá atrás de Gênesis, este 7º capítulo, ou melhor, este 7º selo é citado. Olha aí, é silêncio, mas para um profeta
viu ele desde o começo da Bíblia. Desde o princípio em Gênesis, estes selos moveram precisamente. Não puderam vocês lembrar nesta manhã, trazendo estas coisas? Observem, nesta noite, ao trazê-las, e você descobrirá, quando chegar naquele 7º selo, ela é cortada. Irmão Brana estala os dedos. Ela é cortada, porque foi até o 6º. De repente, o 7º já é tratando dos 144.000, e aí é cortado. E Jesus Cristo, ele mesmo falou do fim dos tempos. E quando ele chegou, citou todos os 6 selos, quando ele chegou no 7º, ele parou. Aí está, veja, ele é uma grande coisa. Você sabe que Jesus, em Mateus 24, ele falou dos 6 selos, mas não falou do 7º. Agora nós vamos falar aqui agora neste capítulo 7, só um minuto, fazendo um tipo de ponte entre o 6º e o 7º selo, porque este é o único material que temos para seguir. Neste momento, é o 6º. Entre o 6º e o 7º selo é o chamado de Israel. No intervalo, como eu já disse, é o chamado de Israel. Agora, eu tenho muitos bons amigos, testemunhas de Jeová, assentados aqui. Eles são todos, ou têm sido. Talvez alguns deles ainda são testemunhas de Jeová. Ele referiu primeiro aos que tinham vindo para a igreja, para a mensagem. Mas ele sempre tem se referido, o senhor Russell o fez, e estes 144.000, como sendo a noiva sobrenatural de Cristo. Veem? Eles não são. Ele colocou eles aqui, reticência. Não são. Quer dizer, o Russell, essa doutrina da Igreja Testemunha de Jeová, olha para vocês verem como é fácil de torcer a Bíblia, não é? E isso ficar aí, quantos anos faz que tem essa igreja no mundo, aqui no Brasil? Porque eles admitem que os 144.000 são os membros da Igreja Testemunha de Jeová. São os membros. E eles creem que quando um membro da Igreja Testemunha de Jeová morre, ele vai para o céu, fazendo parte dos 144.000. Eu não sei por que já não acabou, Porque eles deveriam ter terminado há muito tempo. Mas eles creem assim. Isso não tem nada a ver com a era da igreja. Os 144.000, eles estão no Apocalipse 7, e eles serão visitados por Elias e Moisés no capítulo 11 de Apocalipse. 11 de Apocalipse. Eles estão lá, voltaram para a terra deles em 1947. Em 1948, a bandeira mais antiga do mundo, que é de Israel, foi levantada. E eles enfrentaram guerras desde quando eles chegaram lá. Vocês pensam que é agora que os Hamas estão atacando eles? Não, eles nunca deixaram de ter guerra. Porque é Ismael perseguindo Israel. O Ismael
são aqueles países ali, vizinhos, que estão ali, até me esqueço o nome deles, mas é bom esquecer, né? Estão ali sempre atacando. É como Ismael, lá na casa de Abraão, estava atacando Ismael até que Sara tomou uma decisão. Então eles estão sempre atacando, sempre em guerra. Vou voltar aqui aos 79. Estes selos moveram precisamente. Não puderam vocês lembrar nesta manhã, trazendo estas coisas? E observem, nesta noite, ao trazê-las, e vocês descobrirá, quando chegar naquelas ou naquele sétimo selo, ela é cortada. O irmão Brana estala os dedos. Jesus Cristo, ele mesmo falou do fim dos tempos. Do fim dos tempos. Porque Deus estava tratando com os judeus. Aí você tem que voltar lá nas 70 semanas de Daniel, para você entender melhor isso aqui. Nas 70 semanas de Daniel, Deus mostrou para Daniel aquelas 70 semanas, que foi um período em que Deus tratou com Israel, e quando chegou na última semana, ela foi cortada no meio. E Deus encaixou ali no meio das 70 semanas, ele encaixou as 7 eras da igreja. Aí ele veio tratar com os gentios, para tirar dos gentios uma noiva para ele. Mas ele tem que completar a última parte das 70 semanas. Para ficar mais bonito, você fala assim, a 70ª semana, né? Então você vai cortar a 70ª semana, no meio abrir o espaço das 7 eras, e depois em Apocalipse 11, Deus volta a tratar com os judeus. E eles estão lá dizendo, passando a mão no muro das lamentações, chorando e dizendo, cadê o Messias? Cadê o Messias? Cadê o Messias? Eles estão esperando por ele. Agora, eu tenho muitas... Deixa eu voltar um pouquinho. Agora vamos falar aqui, agora neste capítulo 7, só um minuto, fazendo um tipo de ponte entre o 6º e o 7º selo. Porque este é o único material que temos para seguir neste momento. É o 6º, entre o 6º e o 7º selo, é a chamada de Israel. Agora, eu tenho muitos bons amigos, bom, já li aqui, isso não tem nada a ver com a era da igreja, de modo algum. Eles são absolutamente Israel. Eu não sei como que tem pastor que sai do Brasil aqui, vai fazer campanha em Israel. Está mais perdido do que um cachorro que cai de uma mudança, né? Missionário, mas fazer o quê? Pregar para judeus? Aí você vai dizer, mas lá também tem noiva, tem membro da noiva lá. Bom, eu não discuto isso aí, estou me referindo ao 144. Porque a maioria dos judeus, eles são pervertidos. Eles gostam de jogo, eles gostam de rock, eles gostam de cachaça, eles gostam de tudo. Mas lá dentro tem esse grupo que não se mistura com isso. O 144. Não vai pensar que todo judeu vai ser salvo, não. Não. Agora, nós vamos ler em poucos minutos, agora, este intervalo entre o 6º e os selos é um chamado e selamento dos 144 mil judeus chamados no período da tribulação. Depois que a igreja partir, vem
Isso não tem, de modo algum, nada a ver com a era da igreja. É chamado, e perfeitamente em harmonia com a Escritura, as últimas 3 semanas e meia de Daniel, designadas ao povo de Daniel. Veja, não os gentios, para o povo de Daniel. E Daniel era um judeu. Então você pode definir as coisas através desses meios, né? Porque se as 70 semanas era para Daniel, Daniel era judeu. Agora observe, Israel crê apenas em seus profetas. E depois de serem vindicados, e em nenhum tempo através da era da igreja, desde a igreja primitiva, apostólica, a igreja protestante jamais teve um profeta. Diga-me quem foi, e me mostre, nunca. Eles tiveram, na era apostólica primitiva, um chamado Ágabo, que era um profeta vindicado. Eu gostei de ver essa expressão do irmão Brano aqui, porque eu mesmo já preguei há uns anos atrás, que Ágabo era um homem que tinha o dom de profetizar. O irmão Neville, ele tinha o dom de profetizar, mas o irmão Brana nunca chamou ele de profeta. Não. Às vezes tem um irmão na igreja que pode falar língua estranha e o outro interpretar. Eu vi isso lá em Goiânia, no começo. O irmão Juca era um diácono, falando línguas estranhas, e o pastor Joaquim Gonçalves interpretando as línguas estranhas. Então isso pode acontecer, mas não faz de nenhum um profeta. Esse profeta aí que eles usam aí nas denominações pentecostal é bíblico, mas tem servido para enganar mais do que ser realidade, não é? Mas é bíblico. Não está fora da Bíblia, não. E em nenhum tempo, através da era da igreja, desde a era primitiva, apostólica, às vezes eu paro para comentar com os irmãos e acabo me perdendo. Então, termino aqui. Um chamado Ágabo, que era um profeta vindicado. Ele não era apenas um profeta com o dom de profetizar, ele era vindicado, né? Mas quando os gentios entraram na herança de Deus, e Paulo virou-se para os gentios, depois de Pedro, como lemos ontem à noite, havia recebido do Senhor que ele estava tomando um povo dos gentios para o seu nome, sua noiva. Falando de Paulo aqui, ele foi o profeta mensageiro para a primeira era, trazendo o povo do meio dos judeus para formar a noiva gentílica. Sua noiva. Então nunca houve nas páginas da história um profeta gentil. Desde então, né? Agora, simplesmente volte através da história e descubra. Por quê? Exatamente, isto seria contrário à palavra exatamente. Quando surgiu o primeiro, era um leão. Aquele era o profeta da palavra. O próximo a surgir foi o trabalho, sacrifício. O seguinte a surgir foi a astúcia do homem. Atenção, irmãos. Aqui ele já está se referindo aos 4 animais que saíram para combater o anticristo. Porque nós já estamos estudando o 7º, e esses 4 animais estão lá em Apocalipse, 1º, 2º, 3º, não é? Agora,
Esses 4 animais te dá uma noção perfeita de que não houve um profeta durante as eras, porque Deus tratou com, primeiro, o leão representa a vinda de Cristo. O leão é Cristo. O próximo a surgir, foi o trabalho, que é o sacrifício. Quem foi que representou o sacrifício, que foi o que a igreja teve nas eras, né? Vamos dizer assim, eras? O sacrifício, morreram pelo nome de Jesus e muito trabalho. Foi o boi. O boi é um animal de sacrifício. Então, foi representado pelo boi. O seguinte a surgir foi a astúcia do homem, porque foi os 4 animais: leão, boi, homem e águia. Águia. Então, o primeiro foi o leão, Cristo. O próximo, o boi, sacrifício. O terceiro, astúcia, que foi a cabeça de um homem. A cabeça do homem é onde está a inteligência. Mombrana diz que foi na 5ª era e na 6ª era, quando houve um derramamento de sabedoria nas igrejas. Foi aonde eles escreveram livros e traduziram a Bíblia. Houve uma grande quantidade de intérpretes e tradutores da Bíblia. Então foi a inteligência, o homem. E agora, a águia representa o quê? Representa um profeta. Você pode ler na Bíblia, desde lá do Velho Testamento. A águia sempre foi um profeta. E se a águia é o 4º animal e agora é a era dela, onde está o profeta então? Onde está o profeta? Mas nos foi prometido nos últimos dias que aquilo retornaria à igreja novamente para o benefício de endireitar tudo aquilo que tem sido corrompido, enganado, desfeito, deixado sem fazer. Deixado sem fazer. O que é isto? Iniquidade. Pois está predito aqui que a mensagem do 7º anjo terminaria os mistérios de Deus. A mensagem do 7º anjo, numa força de expressão aí de muitos pregadores, o próprio irmão Brano usou esse termo, ela vem para ajuntar as pontas soltas de todas as doutrinas do passado e amarrar tudo junto. Todas as pontas soltas. Nós tivemos grandes mensagens, grandes ensinamentos no Velho Testamento, no Novo Testamento, pelo próprio Senhor Jesus, que a humanidade cristã não conheceria estes ensinamentos do próprio Senhor Jesus se não fosse o profeta desta era, o William Branham, o 7º anjo de Apocalipse 10:7. Irmãos, temos coisinhas aqui tão simples. Imagina se você estivesse ali com os discípulos lá no templo e eles fizessem aquelas 3 perguntas para Jesus. Depois que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, que não fosse derribada, e que haveria fome, e que haveria o que mais? Quando Jesus profetizou aquilo, os discípulos chegaram lá na montanha, sentaram junto com Jesus, lá a sós, e disseram assim: bom, mestre, o senhor fala uma coisa ali que nós não entendemos nada. Nada, absolutamente. Por favor, o senhor vai nos explicar o que significa isso.
e o fim do mundo. Olha só. Aí Jesus começou a explicar, responder aquelas 3 perguntas para os discípulos. Mas eu confesso para vocês, irmãos, mesmo ele tendo respondido, nós não saberíamos nada se não fosse o William Branham. Saberíamos nada. Quando é que não ficaria pedra sobre pedra? É quando, no ano 70, o general Tito, Roma, destruiu Jerusalém e destruiu o templo. Não ficou uma pedra ali no templo. Tudo foi jogado no chão. Cumpriu, então, a primeira profecia. E agora, o fim do mundo. O fim do mundo está aí, irmãos. É só você pegar os acontecimentos políticos atualizados, você vai ver muito claro que nós estamos no fim do mundo. Sabe por quê? Porque as pessoas lá de fora estão sabendo, os cientistas estão sabendo, os advogados estão sabendo, os médicos estão sabendo, e por que você não sabe? Ou não saberia? É claro, você está tão real, não é? O que está acontecendo no mundo hoje está mostrando o fim do mundo. Agora, o duro é que eles não sabem o que vai acontecer com eles nesse fim do mundo. Mas nós sabemos, graças a Deus, a noiva não vai estar aqui, ela será raptada antes, depois entra a grande tribulação, a terceira guerra mundial, que vai ser lá nos portais de Jerusalém, no Armagedon, vai explodir esse mundo e os vulcões, já tem vulcões por aí em alguns países, já derramando. E vocês ficam longe desse Morro do Macaco ali, viu, irmãos? Ficam longe dele. Ainda bem que o irmão Julimar já está saindo de lá. Porque é tudo vulcão que vai ser despertado. Tudo vai ser. Então nós estamos nesta hora, fim do mundo. Eu vou parar aqui, irmãos. Já está tarde, né? Quantas horas, aliás, que dia hoje? Já são 3/12/23. Então nós queremos agradecer a paciência, a paciência dos irmãos que estiveram conosco pela internet. Deus abençoe vocês. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, principalmente agora nos estudos dos selos, vocês podem nos endereçar perguntas, né? Pode ser pelo Zap, pode ser por e-mail, você pode enviar @José Alves Rodrigues, e aí nós vamos poder responder a sua pergunta. Tabernáculo da Fé em Altamira, nosso abraço a vocês aí. Deus abençoe a cada um. Até a noite nós temos ceia, não é? Às vezes nós nem sempre transmitimos a ceia, mas como nós temos as congregações, e até lá em Paris, a irmã Priscila, que acompanha aqui conosco, às vezes nós transmitimos para você também estar no espírito, no acompanhamento da ceia. Mas no caso de congregação, não precisa, viu, irmão Wesley, de conectar. Vocês podem colocar aí uma outra mensagem. E a irmã Divina em Piloândia, irmão Valdivino e família em Serra do Facão, irmão José, Antônio e Marli, e Rogério em Cachoeira, Deus abençoe o irmão Rogério e sua família, o irmão Servino em Fazenda Nova, irmão José e Adriana em Porongatu, isso aqui é Paranatinga, Mato Grosso. A irmã Adriana é filha aqui da irmã Sônia, Deus abençoe vocês aí. Irmão Juversino e família em Diorama, nosso abraço a todos vocês, as irmãs Frauzina e Neversina.
Não, Neversina é a esposa do Montoni aqui. Fala para mim, senão misturo. Ernestina. Deus abençoe vocês, irmã Ernestina, com seu filho aí, que foi batizado, né? Deus abençoe a irmã Ernestina também. Aliás, a irmã Neversina também, não é? Eu não sei se ela assiste em casa. Deus abençoe ela. Nosso abraço, até a noite. Que Deus abençoe. Os problemas e as dores da vida vierem roubar sua paz pra você desistir. Quando você se sentir neste mundo sozinho, quando não houver motivos para sorrir, quando uma lágrima quente rolar no seu rosto, quando seu pranto aumentar sem poder conter, existe solução, pode se alegrar. Se nos seus dias o sol não quer mais brilhar, e sua noite tão fria não quer mais passar, se no caminho que andas há tantos espinhos, por vezes não sabes mais aonde pisar. Se todos seus planos caírem por terra, mesmo sempre falhando, quer acertar.